Olá pessoal, boa noite a todos. Sou aluno de Educação Física da USC, sou aluno novo ingressado nesse segundo semestre e o seminário é para falar sobre a memória de longa duração, com o intuito de apresentar o que é memória, apresentar algumas doenças sobre memória e também apresentar os tipos de memória. Vamos lá? Segundo esquerdo, memória que seria o aprendizado, formação e recordação de informações. Esquerdo também diz que existem 3 tipos de memórias: memória de trabalho, memória de curta duração e a de longa duração. A memória de trabalho seria consolidada em segundos e milissegundos. Já a memória de curta duração seria consolidada em minutos ou horas. E a memória de curta duração é usada para lembrar um trecho que leu em uma determinada página de um livro. A memória de longa duração é consolidada entre 6 ou mais horas. Algumas pessoas, quando vê o Cafu, geralmente relembram da Copa de 2002. Isso é um feito da nossa memória. Alguns processos que podem dificultar a consolidação da memória de longa duração. Pode ser interrompida por interferência de drogas, outras memórias, traumatismo craniano, liberação de hormônios de adrenalina e corticoides. Em doses moderadas após a aquisição da informação podem melhorar a consolidação da memória. A memória declarativa, o que seria? Ela seria um tipo de memória de longa duração. Memória declarativa seria registros ou fatos de eventos e conhecimentos. Tem esse nome pois podem ser relatadas pelos seres humanos como foram adquiridas. É levada ao nível consciente através de proposições verbais, imagens e sons. Ou seja, alguém que ouviu Martin Luther King falar sobre o seu discurso podem relembrar o que ele disse ou até mesmo aquele momento onde que ele estava naquela multidão. Memória de longa duração declarativa, episódica e semântica seria outros tipos de memória de longa duração. Episódica, referente a eventos que assistimos ou vivenciados pela pessoa. Por exemplo, lembranças de um rosto, um filme ou algo lido, contado por alguém. A semântica, referente a informações adquiridas pela transmissão do saber de forma escrita, visual e sonora. Por exemplo, conhecimento de português ou matemática. Evocar imagem de um objeto ou lugar ou reconhecer o perfume das rosas. Ou seja, a semântica, por exemplo, a gente tem um aprimoramento. O nosso conhecimento do aprimoramento em nossas redações, isso será um tipo de memória semântica. Memória não declarativa implícita seria outro tipo de memória de longa duração. E dentro dessa memória não declarativa, temos 4 tipos de procedimentos: as proceduais, condicionamento, habituação e o priming. Mas nós vamos falar apenas das proceduais, porque é a mais comum que nós temos hoje. O que seriam as memórias procedurais? São memórias de capacidades motoras ou sensoriais, hábitos como fazer as coisas, andar de bicicleta, nadar, soletrar, tocar algum instrumento, escrever, dirigir um carro, entre outras atividades. É difícil descrever cada passo de aquisição de andar de bicicleta, aprendendo automaticamente e praticando. Ou seja, sempre quando estamos nas aulas de carro, nós sempre olhamos para o câmbio. E chega um momento que nós não precisamos olhar mais para o câmbio, porque as nossas memórias procedurais já se consolidaram. Ou seja, a gente não precisamos ficar olhando para o câmbio do automóvel para trocar de marcha. Acaba sendo tudo automático. E algumas doenças que podem afetar a memória: demência, perda neural da idade adulta devido a fatores degenerativos. Ao perder neurônio, perde-se a memória. Dificuldade de formar e evocar memórias de longa duração. Porém, a de curta duração tem um certo grau de funcionamento. Consegue conversar e fazer tarefas simples. Em casos graves, o paciente esquece o caminho de casa, o rosto dos filhos e até mesmo de ir ao banheiro. E aí nós temos nossas referências: Carla Dalmas, Rio,
consciências. Existe muito mais material, tem muita coisa que não foi dita, foi realmente o básico, esse seminário. Se alguém se interessar mais pelo assunto, pode vir falar comigo, beleza? É isso aí. Boa noite a todos.